Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um flash, aquele momento da semana em que nós elencamos os 7 artigos que foram mais curtidos diretamente na nossa página oficial. E hoje, no 7º lugar, está um texto de minha autoria. Aliás, essa semana eu consegui emplacar 3 entre os 7. No 7º lugar é o texto sobre a questão venezuelana. Chavistas afrontam o Brasil e a civilidade democrática. Responderemos? É um artigo em que eu abordo aquela questão da agressão grave sofrida pelos senadores brasileiros quando visitaram a Venezuela para fazer suas averiguações sobre os presos políticos, sobre a situação política na Venezuela, tentando descobrir até que ponto sobrevive algum resquício de democracia naquele país vizinho, até que ponto o bolivarianismo de fato destruiu a força das instituições democráticas naquele país. E eles descobriram da pior maneira que o nível de degradação dessas instituições é grave, que o estado da democracia na Venezuela é periclitante, praticamente ela não existe. O que se tem é uma prática ditadura estabelecida pelo Maduro, com herança do chavismo, e o Senado Federal brasileiro, o Brasil como nação, foi agredido naquele episódio. Então é isso que eu tento chamar a atenção nesse artigo, para a gravidade daquele episódio, que certamente ficará na história. Se nós tivéssemos um governo minimamente digno, esse governo teria respondido com as sanções cabíveis que alguns dos nossos políticos ainda estão tentando fazer, estabelecidas pelos nossos instrumentos legais. Em 6º lugar, sobre intolerância, nós não apoiamos barbárie, também de minha autoria. É um artigo em que eu pego aquele episódio da menina de 11 anos do Candomblé, que foi agredida, que recebeu uma pedrada na cabeça, para demonstrar em que medida o pensamento liberal, conservador, ele entende a questão da diversidade religiosa, da diversidade de qualquer aspecto, sob o ponto de vista das perspectivas pessoais, das opiniões, das correntes de pensamento a que as pessoas se possam ligar, demonstrando em que consiste de fato essa tolerância num viés liberal, né? Que ela não consiste na negação dos próprios valores ou das próprias convicções, mas consiste na capacidade de se conviver, de se coexistir com respeito, resolvendo o máximo possível as disputas que surgem em consequência das diferenças através da negociação via institucional, via diálogo, via um relacionamento civilizado e não através da violência e, como diz o título, da barbárie. Em 5º lugar, o João Luiz Mauad traz o artigo O Papa Verde. É um artigo em que o nosso diretor Mauad comenta a carta que o Papa Francisco publicou durante esses dias, que tem um viés bastante ecologista, vamos dizer assim, e que exagera um pouco nas tintas, com um pouco do que já fazem, no seu exagero característico, no seu exagero típico, os ambientalistas e ecologistas radicais, os chamados ecochatos, né? Por muita gente pejorativamente chama assim, ou ecofascistas, né? Que passam a bombardear a própria estrutura capitalista como sendo culpada por qualquer tipo de degradação ambiental. Então, ele pega essa carta do Papa e faz uma crítica ao tipo de pensamento que ele constrói. Em 4º lugar, Catarina Rocha Monte, novamente aparecendo aqui no nosso flash, com seus textos sempre bastante instrutivos, nos traz liberais e conservadores no Brasil, que é uma análise da situação política atual, da situação política e cultural, uma coisa ligada à outra, e a Catarina analisa a necessidade de que pessoas que seguem determinados pontos de vista avessos a essas ideologias socialistas, populistas e totalitárias que tentam prevalecer ainda hoje no nosso país, que eles se unam independentemente das suas diferenças internas diante de um inimigo maior, muito mais perigoso, de um Leviatã a ser combatido. Então, o artigo dela conclama a essa união de liberais, conservadores, todos aqueles que têm uma adesão sincera a um verdadeiro espírito democrático, que desejam combater essa ânsia do Estado de se agigantar
conduzido por uma verdadeira cleptocracia, que é o que reina hoje no Brasil. Em terceiro lugar, novamente eu, com A Saga Brasileira Vista por Bruno Garchagni. É uma resenha do livro do Bruno, Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros odeiam os políticos e amam o Estado, né? Em que o Bruno discute essa contradição presente na vida cultural brasileira. É uma resenha bastante pessoal das minhas impressões sobre o livro e de como eu acho que ele tem uma contribuição a prestar dentro da necessidade de se resgatar no Brasil um espírito cívico nos brasileiros. Que eu pessoalmente acredito que isso seja profundamente necessário para a resolução dos nossos problemas, tanto institucionais, econômicos e políticos, quanto culturais, o que, como o próprio livro defende, está na matriz de todos os outros. Em segundo lugar, o perigo da ideologia de gênero nas escolas, do Jefferson Viana. O título é bem autoexplicativo. O Jefferson, que já é um colaborador que já nos ajuda toda semana agora, praticamente, ele nos traz um artigo criticando um assunto que está em voga durante a semana mesmo, que é essa questão da ideologia de gênero, que inclusive tentam implementar nas escolas como uma parte do quadro curricular, tentando forçar as pessoas a aceitarem, engolirem essa concepção moral e ideológica que é a ideologia de gênero, que tanto risco, tanto problema oferece às pobres mentes em formação no nosso país. Então essa crítica que o Jefferson faz no nosso segundo lugar de hoje. E o primeiro lugar de hoje, com o nosso analista político Flávio Morgenstern, Foucault e o elitismo dos coitadistas progressistas. É um artigo em que ele decreta a falência moral da influência maligna, nefasta, do coitadismo já presente na paranoia de pensadores como Foucault, que o tempo inteiro estão procurando estruturas de poder, de discriminação por trás das realidades concretas e fabricam aí esse vitimismo reinante no nosso país, que serve de desculpa para todo tipo de demagogia por parte das minorias organizadas e barulhentas. Era esse o nosso Flash Liberal de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consultem os artigos. Se vocês estão assistindo a esse vídeo diretamente no YouTube, aqui embaixo vocês têm a relação dos links dos textos para serem consultados diretamente no nosso site. Se você está assistindo a esse vídeo no Facebook, aqui em cima a lista aparece também transcrita. Então, continue conosco, nos acompanhando, porque para nós que tentamos oferecer essa alternativa liberal às questões do nosso tempo, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima!